Bom dia, eu estou aqui com o André Brown, professor de Finanças, e Alexandre de Araújo, professor também da Celso Lisboa Escola de Negócios, né, professores? Sim. Positivo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, os tipos de financiamento, crédito e as dicas, né, para economizar no dia a dia e para conseguir o sonho da casa própria. Exatamente. Né? Bom dia para os dois. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, André, qual seria a melhor opção? Financiamento ou comprar um apartamento à vista, a casa própria à vista? Isso é uma questão muito interessante, pelo seguinte, o investimento no imóvel é um investimento bem significativo, é um valor bastante alto, normalmente a maior parte da população brasileira. Então, fazer o pagamento de um bem desse à vista seria sempre a melhor opção, porque ao pagar à vista você não tem o custo financeiro de juros, né? Mas, como a maior parte da população brasileira não dispõe de recursos suficientes para poder fazer o aporte do bem à vista, a opção mais indicada é o financiamento. Tá? Entendi. Só lembrando aí os internautas que a gente está aberto a perguntas, vocês podem mandar suas perguntas aqui que os nossos especialistas vão falar com vocês, vão responder, isso tudo aqui agora, ao vivo, tá bom? E qual que é o melhor momento para os dois, assim, da gente pensar? O Brasil vive um momento de crise econômica, né, podemos dizer assim. Comprar um apartamento, uma casa própria hoje em dia, né, é um investimento que a gente precisa pensar muito. Qual seria esse melhor momento? É interessante a gente colocar que o investimento no imóvel, a tão sonhada casa própria, seja um apartamento, seja uma casa, é algo que precisa ser bastante pensado, bastante amadurecido. É necessário levar em consideração a localização, você pensar no futuro, você vai se imobilizar num local, qual é a sua perspectiva para o futuro, se você vai conseguir um outro emprego em outro local. Então, é algo que precisa ser bastante amadurecido, precisa ser bastante pensado. Então, o melhor momento é aquele que você tenha consciência de que você chegou na hora de comprar sua casa própria. Atualmente, o cenário econômico nos apresenta um cenário recessivo, então a tendência dos preços é que eles mantenham-se baixos, né, comecem a baixar, de maneira que aquela pessoa que tem condições, né, de fazer um investimento, tem o dinheiro, tem a disponibilidade, ele passa a ter um poder de barganha muito grande, né, de maneira que você tendo recurso, você consegue fazer um bom negócio, né? O financiamento é algo que precisa ser bastante pensado, embora grande parte da população se encaixe nesse perfil do financiamento, porque você vai ter um comprometimento do seu recurso por um longo período. Daí a necessidade de você pensar bastante quando você quer fazer o investimento numa casa própria. Quais os tipos assim, de financiamentos que a gente podia destacar? É curioso falar isso porque o Brasil é considerado um dos países com a maior taxa de juros no mundo, né? Mas para poder conter esse tipo de coisa, o governo ele tem algumas linhas de crédito específicas para alguns segmentos que ele considera chave, né? Por exemplo, o BNDES ele oferece linhas de investimento para as empresas fazerem investimentos em máquinas, equipamentos e assim dinamizar a nossa economia. Já existe o ente do sistema financeiro da habitação, tá? Quando são oferecidos créditos subsidiados com taxas de juros bem menores do mercado direcionado para a habitação, né? Aí você tem recursos oriundos tanto do Fundo de Garantia quanto do Sistema Brasileiro de Pagamento de Poupança e Empréstimo, ou seja, as cadernetas de poupança que subsidiam o financiamento da casa própria. E, além disso, você tem o Banco do Brasil que oferece crédito rural. Especificamente o Sistema Financeiro da Habitação, é importante dizer o seguinte, que os recursos oriundos da Caixa Econômica que utilizam, por fim, a caderneta de poupança e o Fundo de Garantia, oferecem taxas de juros muito interessantes para o consumidor. Legal, a gente já tem um internauta aí que mandou uma pergunta, que é o Anderson Muck. Qual que é a taxa média de juros para um financiamento imobiliário? Qual dos dois aí prefere? A gente estava vendo até meados de 2017, a Caixa Econômica Federal estava com crédito subsidiado para o grupo pró-cotista, em torno de 9% ao ano. Né? Mas é importante frisar que essa taxa de juros é a melhor taxa, a taxa mais baixa de juros para financiamento habitacional, sem considerar o programa Minha Casa Minha Vida, que oferecem taxas de juros subsidiadas
mas você tem que se enquadrar numa série de requisitos para poder pleitear essa taxa diferenciada. Então, sem considerar o programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa vai falar dele já. Exatamente, né? a Caixa oferecia o programa Procotista com taxa de juros de 9% ao ano. Mas é importante frisar que a Caixa suspendeu os financiamentos do Procotista porque, com a alegação de que o orçamento para o ano de 2017 já foi encerrado. Tá? Então, eles prometem que no ano de 2018, no primeiro semestre de 2018, eles voltem com os financiamentos da linha Procotista, e aí não há nenhuma promessa de que a taxa seja do mesmo montante de 9%, né? Mas acredito que sim, continua mais ou menos nesse patamar. Tá, e crédito imobiliário? Tipo, como obter, assim? Qual a melhor saída? O crédito imobiliário funciona da seguinte forma. A gente, às vezes, é importante frisar o seguinte: existe uma diferenciação entre crédito imobiliário e o crédito habitacional. O crédito imobiliário é para qualquer imóvel, né? Seja uma sala comercial, um apartamento, seja um galpão, tudo que for imóvel. Especificamente para a linha habitacional, né? O crédito é oferecido por todas as instituições financeiras brasileiras, bancos comerciais, bancos múltiplos, né? E aí você tem os bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, que oferecem as melhores taxas de mercado, certo? E a gente falando a respeito de planejamento financeiro, né, para a gente poder alcançar esse tipo de objetivo, a casa própria é um objetivo muito ousado. Como eu havia dito anteriormente, precisa ser muito bem pensado, ser muito bem trabalhado. Então, quando a gente pensa em fazer um planejamento financeiro para poder alcançar a tão sonhada casa própria, a gente precisa definir isso como objetivo e ter foco nesse objetivo. É importante que a gente não desvie em nenhum momento desse objetivo. Quando eu falo de objetivo, pode ser a casa própria, pode ser um carro, pode ser uma viagem. Também, né? Tipo, um investimento. É alguma coisa que a gente queira fazer com o nosso dinheiro. A nossa economia ela precisa ter objetivo. Não é simplesmente guardar dinheiro por guardar dinheiro. A gente precisa guardar dinheiro focando em alguma coisa. Então, a casa própria é um sonho muito grande de boa parte da população, então o objetivo ousado, como eu havia dito anteriormente, precisa ser muito bem pensado. Então não pode haver desvio de foco nesse objetivo. É necessário que a gente seja persistente também, porque muitas das vezes vai acontecer imprevistos, né? É aquele carro que vai quebrar, é aquele conserto que precisa ser feito, então muitas das vezes exatamente, muitas das vezes aquela nossa reserva ela pode ser de uma hora para outra comprometida, né? Então a persistência nesse foco, nessa busca, ela tem que ser bastante grande, para que a gente possa alcançar realmente, recuperar aquilo que aquele imprevisto fez com que nós temporariamente tivéssemos perdido. E a disciplina, né? A gente vê casos de muitas pessoas que começam a fazer a poupança e de uma hora para outra muda o objetivo e gasta o dinheiro com uma outra coisa, que não era aquele objetivo inicial. Então você precisa ter muita disciplina. É o foco, né? Ter um foco. Exatamente. Você falou de economia. Vamos dar algumas dicas, né, de como economizar assim, no dia a dia. O que você sugere para a pessoa? A primeira coisa, todo orçamento pessoal, seja orçamento pessoal ou empresarial, ele começa com uma pergunta clássica: qual é a minha disponibilidade? O que eu tenho? O que eu ganho? Né? O meu salário são alguns aluguéis, de repente algum prolabore que eu recebo, e aí eu falo de família, né? É o marido com a esposa, somar todos os ganhos e ver qual é a minha disponibilidade. Um erro clássico que é cometido é as pessoas, quando pensam em orçamento, contabilizar somente os gastos. Na realidade, ela precisa saber o quanto que ela tem disponível para saber o quanto que ela pode gastar, né? E aí você começa a hierarquizar esses gastos. Aquilo que é essencial e aquilo que talvez não seja tão importante assim, né? O que é importante? É que todos os seus gastos estejam contidos dentro daquelas disponibilidades, né? Quando a gente tem um empate, digamos assim, entre ganhos e gastos, quando você fica no 0 a 0, é uma situação tanto quanto delicada, porque você perde flexibilidade. Então, o interessante é você hierarquizar esses gastos, de maneira que tudo aquilo que você gasta esteja contido nesses ganhos e ainda sobra uma pequena gordurinha. E é a partir dessa gordurinha que você vai começar a sonhar, seja fazendo uma reserva, seja fazendo um investimento, seja reservando aquele dinheiro para uma finalidade. E, como eu havia dito anteriormente, os imprevistos vão acontecer, né? A questão da persistência. Então, quando você tem essa reserva, quando você tem essa gordurinha, você ganha flexibilidade, né? Que é o que nós chamamos hoje de resiliência financeira. A resiliência é um termo que vem da física, que coloca que toda vez que um corpo ele é agredido, ele volta ao seu estado natural com maior facilidade e maior rapidez. Então a resiliência financeira nada mais é do que quando você sofre um imprevisto, você consiga voltar à sua rotina o mais rapidamente possível. Para isso você precisa ter essa flexibilidade.
Então, aquela família que compromete todos os seus gastos, ela perde em flexibilidade, ela perde em resiliência. Então, é interessante aqui, você tem um patamar de ganhos e o patamar dos seus gastos, seja eles quais forem, sejam essenciais ou sejam eventuais, esteja contido dentro desse patamar de ganhos e você tem essa diferença que vai te dar essa resiliência, que vai te dar essa flexibilidade. Então, essa família que consegue fazer essa jogada, que consegue fazer essa pequena reserva mensalmente, ela ganha em resiliência. E aí, a partir dessa gordurinha, ela pode poupar, ela pode investir, ela pode se satisfazer de outras formas, porque a gente não pode ser escravo do nosso planejamento financeiro. A gente não pode, não, eu tenho que poupar isso e eu não posso fazer nada com esse dinheiro, mas surgiu uma oportunidade de uma viagem, ou então de um lazer importante com a minha família, eu vou deixar de fazer porque eu estou poupando. Não. Dentro daqueles seus gastos, você tem que garantir a sua satisfação pessoal também. Existem alguns analistas que falam, se você cortar aquele cafezinho todo dia, você vai ter uma economia tanto lá no final. De repente, aquele cafezinho te dá uma satisfação que nenhum outro dinheiro vai poder comprar. Então, você não pode ser escravo daquilo. Você tem que ter, sim, uma disciplina, você precisa ter, sim, aquela reserva, aquela poupança, aquilo que vai te garantir um sonho no futuro, de maneira que você também não pode ser escravo daquilo, fazer com que aquilo se torne um engessamento na tua vida e você deixar de fazer outras coisas por conta do seu planejamento financeiro. Então, a palavra mais importante aí é o equilíbrio. E complementando o que o Alexandre está dizendo, é um exercício que os nossos telespectadores podem fazer e é excelente você, durante, por exemplo, 30 dias, você anotar, fazer um diário de todos os gastos que você faz cotidianamente. O cafezinho, a passagem de ônibus, todo o dispêndio que você fez. E no final de 30 dias você fazer uma avaliação para onde foi o seu recurso. Olha que engraçado, Rodrigo, eu fiz isso há pouco tempo atrás. Eu descobri que no mês de maio eu gastei R$90 com água mineral. Comprando garrafinha de água mineral para poder dar aula. Antes da aula. Negócio do dia a dia, que você faz, você não percebe o que ou o cafezinho. E eu percebi também que eu gastava muito mais recursos com os lanches da tarde do que com o meu almoço. Então, o que eu comecei a fazer para poder poupar recursos? Parei de comprar água mineral, trouxe a minha garrafinha, eu vou até o bebedouro da faculdade, encho a minha garrafinha e já economizei R$90 aí todo mês. Com relação aos lanches, eu faço um sanduíche em casa, que é muito mais saboroso e muito mais saudável que os sanduíches do mercado. Então, eu já comecei a liberar, sem fazer muito esforço, em torno de R$100 a R$150 por mês aí, só com coisas que de repente só podem ser substituídas. Porque tem custos da nossa vida que a gente não pode substituir, né? É interessante, André, que essa conta que você fez, é exatamente essa conta que precisa ser feita. São esses pequenos gastos que muitas das vezes a gente não percebe, que vão nos dar essa resiliência financeira, que vão nos dar não é deixar de fazer, mas assim, a gente ter uma consciência do que a gente está gastando, uma disciplina e parar para ver isso, parar para quantificar isso, você precisa mensurar. Muitas das vezes passa desapercebido esse dinheirinho da água, esse dinheirinho do lanche, que a gente pensa é um valor pequeno, um valor irrisório, mas que no final de 30 dias vai representar algo importante. Pensando isso em 12 meses, em um ano, a gente tem... E, Rodrigo, é muito importante que num cenário de crise que nós vivemos hoje, existe uma palavra também que ela é determinante para que a gente possa sobreviver a essa tempestade, que é a criatividade. O André deu 2 exemplos aí, de você levar a garrafinha, você vai lá e enche, você já poupa aquele recurso, você levar o sanduíche de casa, você levar uma comida caseira, em vez de pagar todo dia o seu almoço lá no restaurante, a criatividade no transporte, talvez a carona solidária, são várias alternativas que nós temos de fazer poupança, de salvar recursos que lá na frente podem fazer uma diferença interessante. Não só em poupança, mas talvez nos imprevistos do dia a dia. Às vezes é um remédio que você precisa comprar, às vezes é algo que surgiu, que você não estava dentro da sua previsão e você dispõe daquele recurso porque você fez uma economia simples que não afetou na tua vida, que não te trouxe nenhum tipo de transtorno e você fez essa... São pequenos gestos que no final ali vão ajudar. Olha só, temos outra pergunta aqui. Bom dia, Rodrigo e equipe. Sou de Jaboticabal, interior de São Paulo. Gostaria de saber como o nosso especialista convidado analisa o marketing digital no mercado imobiliário atual. É o Jonas Maria que perguntou. Eu confesso que quando fala de marketing digital, eu não entendo bem o conceito de marketing digital. Não sei se o Alexandre quer falar sobre o assunto. Eu creio que talvez esteja falando de redes sociais. Redes sociais, eu acho que eu entendi também que seria uma questão de hoje como mercado, Hoje você consegue apartamento pela internet,
Você faz financiamento, marketing digital. Acho que pode ser isso também. Outra pergunta. Vocês acham correto o pagamento da taxa de obra quando se compra um apartamento na planta? Isso é uma pergunta... curiosa a pergunta, porque na verdade isso é uma obrigação legal, inclusive. Né? Tem que pagar, exatamente, né? porque à medida que o banco ele aporta recurso na obra, vamos supor, o apartamento custa R$200 mil, e aí o banco já entregou para a construtora 10% desse valor. Você começa a pagar juros sobre aquele recurso que foi aportado pelo banco junto à construtora. Né? Então, a taxa de obra, de uma certa forma, é uma forma de você pagar pelo juro daquele recurso que foi dispendido pelo banco junto à construtora para poder fazer a obra do empreendimento. E aí é uma questão mais legal, né? Aí não sei nem se cabe fazer juízo de valor de correto ou não. Sei que é legal, né? Tá. Tem uma outra pergunta que seria: qual o prazo mínimo para a perca do imóvel em caso o pagamento esteja em atraso, né? Se eu não me engano, são 3 meses, né? Exatamente. Olha, eu já lendo por aí, eu já percebi que com a terceira parcela em atraso, já cabe ao agente financeiro entrar com as medidas de cobrança legais, inclusive rompimento de contrato de financiamento, né? Mas é possível a negociação, né? É importante não deixar chegar esse momento, nessa situação. Se você perceber que você está numa situação financeira complicada e que você não vai conseguir honrar os pagamentos futuros, é importante que você procure a instituição financeira para poder negociar, repactuar o contrato, repactuar o financiamento. Para não perder, né? Exatamente. Você acaba perdendo o imóvel. E é interessante que isso fique bem claro no momento da contratação. E também, talvez um exercício que precisa ser feito pela pessoa que está contratando o financiamento é ver exatamente o prazo e ver exatamente o aporte que ela precisa fazer mensalmente para poder honrar esse contrato. Normalmente o financiamento imobiliário é algo bastante longo, né, que vai comprometer a sua vida financeira por um longo período, então aquilo vai passar a fazer parte da sua vida, né? Aquilo vai passar a integrar os seus gastos fixos mensalmente, né? Então, quando a gente falava anteriormente de disciplina, vai muito a partir disso, né? Aquilo passa a fazer parte da sua vida, aquilo passa a ser um gasto essencial para você durante um bom período da sua vida. Então isso precisa estar bastante arraigado no conceito quando a pessoa decide fazer a compra do imóvel, né? Porque existem todas essas consequências legais quando você entra no inadimplemento, né? Quando você deixa de pagar, e isso precisa ficar bastante claro, né? Não só com financiamento imobiliário, mas qualquer outro tipo de financiamento que a gente se preste a fazer, né? Porque quando a gente faz um financiamento, a gente não está pagando somente o valor do bem, mas está pagando também uma grande carga aí de juros embutida nesse valor aí. É legal a gente fazer uma observação que você vai fazer o financiamento, né? Você tem que se preocupar tanto, porque não é só o financiamento, né? Você vai ter um condomínio, exatamente, né? Então, tipo assim, você não pode pensar que é só o financiamento, aquela parcela da casa própria que vai fazer parte do seu orçamento. Exatamente, né? É o planejamento de uma maneira geral, né? Da mesma maneira, quando você compra um automóvel, que comparando com o imóvel é um bem de menor valor, mas você tem o combustível, você tem a tributação, você tem o IPVA, você tem que estar preparado para os imprevistos, né? De uma batida, de um defeito mecânico. Então, na realidade, não é simplesmente comprar o bem, é comprar o bem e tudo aquilo que vai junto com o bem de gastos que podem estar atrelados à compra desse bem. Que normalmente não entra na conta, né? Se preocupar em ver isso, né? A gente tem o manual ali do consumidor, se eu não me engano, antes de você comprar um apartamento ou financiar o seu apartamento, né? Saber qual que é a estrutura do prédio, né? Quanto vai ser o condomínio que você vai pagar, porque você compra, se parcela, mas você já ficou pronta a obra, você já vai morar ali e você vai ter aqueles custos, aquela infraestrutura que você tem que orçar tudo aquilo, né? Para você colocar no seu, acho que isso seria interessante. Uma das características de um planejamento bem feito é justamente a sistematicidade. Ele não engloba só aquele foco, aquele objetivo, mas tudo aquilo que está envolvendo aquele objetivo, né? Então, no caso de um imóvel, todas as taxas, todos os deveres contratuais que estão envolvidos aí, no caso de um automóvel, a tributação, os imprevistos, enfim. Então, é bem importante a gente levar em consideração esses aspectos quando a gente elege o nosso objetivo financeiro. Sim. Minha Casa Minha Vida, né? Teve umas mudanças esse ano, em fevereiro, que o governo fez, ampliando, né, a faixa de renda das pessoas.
Faixa 1,5, por exemplo, cuja renda mensal familiar era de 2.350, passou para 2.600. A de 2, faixa 2, que era de 3.600, passou para 4.000. E a de 3, que era de 6.500, passou para 9.000. Ou seja, né, num ano aí complicado, né, na nossa economia, tudo, o governo ampliou isso, beneficiando talvez mais. Qual que é a opinião de vocês? Eu queria uma avaliação de vocês sobre isso. A gente sabe que uma das formas de você tentar aquecer a economia é por meio de gastos de infraestrutura, obras. Então, o governo federal, ao ampliar o programa Bolsa Família, ao aumentar as faixas de renda para a inclusão de novos usuários aí, o que ele faz, na verdade, é estimular também o mercado imobiliário, o mercado da construção civil. Porque à medida que você tem mais pessoas contratando os investimentos, contratando o financiamento imobiliário, mais empreendimentos vão ser construídos. E a ideia é que você gere aí um aquecimento da economia por meio das obras, né? Além de outro ponto importante frisar, que o Brasil ele tem um déficit habitacional enorme ainda. Isso vem se acumulando desde a década de 30 do século passado. Então, o Brasil ainda está longe de atender todas as pessoas que precisam de uma casa, uma moradia digna. A gente vê aqui, por exemplo, a realidade do Rio de Janeiro, onde quase 25% da população da região metropolitana do Rio de Janeiro vive em comunidade com baixa infraestrutura, sem qualidade. Então, investimentos como esse do Minha Casa Minha Vida são muito importantes para poder atender esse déficit habitacional que vem aí se acumulando ao longo dos anos. Essa faixa 3, por exemplo, está quase no nível do mercado, né? Exatamente. Isso aqui atende grande parte da classe média baixa, né? É importante frisar que essa renda de até 9.000 é a renda familiar, né? Não é a renda individual. Que junta todos. Exatamente, juntando todos os entes da família, você tem aí, se você for considerar que uma família de 4 pessoas, que é na média, está falando de quase R$2.000 por pessoa, né? Então, uma renda relativamente baixa individualmente. Isso aqui não é nenhum absurdo, não. É interessante, eu acho que esse programa deveria ser estendido para faixas maiores ainda. Sim. Professor, quer falar alguma coisa? Sua opinião sobre o... Bem esclarecido aí pelo professor André. É interessante nessa faixa 3 aí do rendimento, como ele havia colocado, seria interessante a extensão dessa faixa também, né? Você tem R$2.000 por pessoa da família, eu acho que poderia ter uma expansão maior nesse sentido para promover um acesso, sem dúvida, né, para poder cobrir esse déficit habitacional que existe ainda hoje no nosso país. As mudanças eu acho que beneficiaram bastante, mais nesse momento que a gente vive, né? Sim, é importante também porque ao você ter um investimento no mercado imobiliário, na construção civil, você aumenta a empregabilidade das pessoas, você gera emprego, você gera renda, você gera todo um círculo virtuoso na economia, emprego, renda, aumenta a arrecadação de impostos, o governo tem mais capacidade para fazer política pública, saúde, educação, segurança. Então, é todo um conjunto de fatores que, em tese, vão levar a nossa economia para um parâmetro melhor. É um sistema, né, onde quando o poder de consumo das pessoas aumenta por consequência a arrecadação, né? Então você, como o professor falou, você tem um círculo virtuoso, né, onde todo mundo sai ganhando, né? Quando você aumenta a empregabilidade, você aumenta o consumo, você aumenta o poder das pessoas de oferecerem mais coisas para a sociedade, né? Então você tem um aumento não só de arrecadação, mas de consumo, que vai fazer com que a gente tenha um reaquecimento da nossa economia nesse cenário que eu creio que a roda começa a se movimentar com um pouco mais de força nos últimos dias, né? Nesses últimos períodos. A gente estava parado, ainda que andando para trás, a gente começa a ter uma força motriz um pouco maior nesses últimos períodos. Esse ano a gente tem também as contas inativas, né, do FGTS. Exatamente. Vocês têm algum conselho como investir esse dinheiro aí para o brasileiro que conseguiu tirar o... Essa é uma pergunta bastante interessante, Rodrigo. Eu tenho percebido, inclusive, muitos amigos meus fizeram o saque das contas inativas. E a primeira recomendação é o seguinte: se você tem dívidas a fazer, a quitar, faça o pagamento de suas dívidas, porque se você fizer a aplicação desse recurso na caderneta de poupança, a caderneta de poupança te paga em média 0,5% ao mês mais TR, que é a taxa referencial, que é a média dos CDBs
vendidos pelas 30 maiores instituições brasileiras no país. Então você varia entre 0,56% a 0,6% ao mês da taxa de poupança. É bem provável que a sua dívida está sendo remunerada a uma taxa muito maior do que essa. Com certeza. Né? Então é importante que, se você tem alguma dívida para quitar, usar esses recursos para poder quitar a sua dívida. A segunda dica é o seguinte: se você não tem dívida para quitar, pegue o seu recurso na Caixa, porque o recurso do Fundo de Garantia ele remunera a uma taxa de 3% ao ano, é uma taxa muito baixa. Se você considerar uma taxa de inflação aí de 6% ao ano, você está perdendo 3% ao ano nominal aí, a cada ano. Você perde recurso deixando o seu recurso parado no Fundo de Garantia. Então, se você não tem dívidas e puder sacar esse recurso e fazer qualquer aplicação financeira com ela, é o melhor cenário. Poupança, por exemplo, que é o que você tem mais garantia atualmente. Já tem mesmo a utilização desse recurso do Fundo de Garantia, e aí não exatamente das contas inativas, para você dar uma boa entrada no seu imóvel. Sim. Né? Porque como É um investimento, né? como o professor uma colocou, oportunidade. a remuneração do Fundo de Garantia ela é irrisória, ela é muito pequena. Então, se você tem condições, se você já tem esse planejamento, se você já tem esse objetivo, se você já tem um recurso preparado para isso, mais o recurso do Fundo de Garantia, você consegue dar uma boa entrada. E quanto mais aporte financeiro na mão você tiver, melhor o seu poder de barganha. E o recurso parado no Fundo de Garantia ele tem um rendimento muito pequeno. Né? Então é uma maneira de você imobilizar esse dinheiro numa outra maneira que vai te garantir, né, a garantia do teu sonho lá no futuro, né, ou até mesmo de um investimento. Agora, essa política do governo é importante frisar, Rodrigo, que é o seguinte: quando o governo autoriza o saque das contas inativas, ele está injetando milhões de reais na economia. Ele está gerando emprego, ele está gerando renda, isso vai aumentar o fluxo de trocas na economia. Isso é importante para poder trazer a nossa economia novamente para uma situação de trajetória de crescimento sustentável. A gente coloca, quando a gente fala de planejamento financeiro, que existe sempre aquela possibilidade de pintar uma grana extra. Esse resgate das contas inativas é uma oportunidade do pintor grana extra. E é muito importante que as pessoas tenham a disciplina para poder colocar esse dinheiro. Saber administrar, né? Exatamente. Esse dinheiro, porque... Então, como foi colocado aqui anteriormente, se você tem prestações a pagar, se você tem dívidas, o melhor lugar para você colocar esse dinheiro é amortizando essas prestações, amortizando essas dívidas, economizando dinheiro com juros. Né? Porque toda prestação ela está lá com uma carga grande de juros, e quando você antecipa prestações, você diminui esse valor. Então, é importante, quando você tem esse cenário que é tão incomum, né, do pintor grana extra, amortizar prestações, né, não gastar o seu dinheiro com juros. Uma boa dica mesmo. Né? É investir, né? O que sobrar é investir, porque senão a gente gasta, exatamente, né? Exatamente. Dinheiro extra é disciplina, né? Bom, falei com o André Brown, né, professor de Finanças, e Alexandre de Araújo, professor de Contabilidade, Celso Lisboa, Escola de Negócios. Espero que tenham gostado, né? Especialistas aqui falaram com a gente. Obrigado, agradeço a participação. Nós que agradecemos a oportunidade aí. Pode contar conosco, o Celso Lisboa está de portas abertas lá, né, para poder colocar dicas e orientar a sociedade de uma maneira geral. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, professor. Obrigado, professor.